Olá, tudo bem? Apresento para vocês o mapa do terremoto de Marrakech, esse do Marrocos, que aconteceu no dia 8. Os dados e as coordenadas geográficas são para o epicentro de toda essa catástrofe, com mais de 2 mil mortos. E os dados eu obtive no site oficial americano, o SGS, e com os dados, incluindo hora e coordenadas geográficas, de forma a que o resultado é esse mapa, pouco diferente daqueles que eu vi compartilhado nas redes sociais. Aí o enfoque cai um pouco diferente também, a interpretação é um pouco diferente, mas como disse um colega, o Bola, astrólogo importante, destacado lá do Rio de Janeiro, é muito cômodo, é muito confortável a gente interpretar um evento depois que ele já ocorreu. Eu já falei isso diversas vezes. O que nos resta é a gente aprender em retrospecto o que essas informações nos trazem. Os cientistas e os astrólogos dizem o mesmo. É praticamente impossível a gente prever com antecedência de que um evento dessa natureza vá acabar ocorrendo, e muito menos aonde. A gente pode até fazer suposições, mas o acerto é praticamente uma questão de sorte e não uma questão de técnica. Esse mapa em particular, ele tem algumas questões muito específicas, talvez a única configuração que a gente pode dizer pode sugerir algum evento drástico, mas não necessariamente um terremoto que ocorreu na superfície. Os dados do SGS dão 22,5 quilômetros, na TV estão dando 18,5 quilômetros da superfície. É a quadratura existente entre Lua e Marte. É uma quadratura separativa, o que sugere que talvez em torno de umas 2 horas antes já estivesse ocorrendo as movimentações que resultaram nos tremores de terra na superfície, com todas aquelas imagens que nós vimos depois. Porém, se você for observar a condição existente entre Lua e Saturno, é um trígono separativo também, não tem grandes situações. Júpiter e Vênus, os benéficos, apesar de Júpiter estar retrógrado, está à disposição de Vênus, Vênus é o astro que está no fundo do céu, também não dá grandes indicações. Aí eu tive que partir para outros métodos, tive que partir para outras técnicas para poder entender essa dinâmica. H.S. Green, no seu livro de Astrologia Mundial, tem um amplo repertório e um bom estudo sobre a ocorrência desse tipo de evento, terremoto e erupção vulcânica, porque para mim os dois estão relacionados. São forças que vêm de dentro da Terra e se manifestam na superfície. Os modernos vão dizer que isso é coisa de Plutão, coisa de Anão. Mas a astrologia tradicional não trabalha dessa forma. E talvez tenha que se recorrer a um método um pouco anterior ao método dos árabes, que só foi redescoberto no início do século XX e tem hoje o nome de astrologia simétrica. E foi por meio dela que eu resolvi iniciar as pesquisas. Uma outra questão é que os eventos disparadores desses grandes acontecimentos não são o mapa do evento em si. Existe um mapa anterior e Morin sempre acreditava ou a um eclipse ou uma grande conjunção. A grande conjunção de Júpiter e Saturno, ela tem uma outra finalidade, tem um outro objetivo, então eu me detive nos eclipses. E é esta história, é essa narrativa e este processo de estudar que eu vou compartilhar com vocês. Pois é, eu resolvi lançar mão então de um artifício, de um estudo que os árabes já haviam feito ali entre os séculos 5 e 7 da nossa era, que é o estudo dos raios.
e que hoje é conhecido como astrologia simétrica. Dela, a gente tem os seus filhotes ou primos, se você preferir, que são a astrologia uraniana, a cosmobiologia, que usam a ideia da figura planetária. Robert Hand, no seu livro Horoscope Symbols, já descreve a figura planetária como algo extremamente antigo no âmbito da astrologia, reportando-se até ao período da escola de Alexandria, ou seja, ainda antes de Cristo. Mas o princípio da astrologia simétrica ou a figura planetária, basicamente a ideia é de harmonia, daí um outro filho, filha dessa astrologia simétrica, que são as harmônicas. Porém, a forma com que as harmônicas são apresentadas, de fato, elas perdem a sua beleza, perdem a sua musicalidade, porque é isso que as harmônicas ou a astrologia simétrica realmente possuem. O princípio é que determinadas combinações podem suceder-se simetricamente a um lado e a outro, fazendo um ângulo igual, que não precisa ser um ângulo de aspecto. Então, é a ideia do ponto médio, e se aquele ponto médio for estimulado entre dois astros, principalmente se aqueles dois astros formarem um aspecto, ótimo, mas se não formarem, podem formar aspectos menores. A astrologia simétrica trabalha principalmente com os aspectos múltiplos de 8, então nem de 4, então inclui a semiquadratura, a sesquiquadratura, além da conjunção oposição e as quadraturas. Tá? Visto sob esse prisma, ou até de uma forma um pouco mais ampla, né, a gente, e considerando-se que o eclipse que eu vou analisar é o eclipse anular, a gente tem algumas ideias, alguns princípios diferentes extra-astrologia para a gente considerar. Tá? No âmbito da astronomia, esse eclipse anular é um eclipse sem sombra. Tá? O eclipse sem sombra é aquele eclipse que não exerce, pelo menos de uma perspectiva imediata, efeitos no globo. O eclipse de 20 de abril, que é ao qual estou me referindo, foi visível na região da Austrália e não foi visível na região do Marrocos. Entretanto, se você usar os princípios da cosmobiologia, Marte, Mercúrio e Vênus formam uma figura planetária perfeita. Marte se encontra exatamente no ponto médio entre esses dois astros, que são extremamente importantes por ocasião do terremoto. Aí, é lógico que ao estudar o terremoto eu vou ter que utilizar os mesmos princípios, e a ideia é somar, superpor os mesmos mapas usando mesma harmônica, o mesmo dial, que é o dial de 90 graus. Algumas relações podem ser colocadas, mas eu vou me deter em uma em particular. Tá? E antes de tecer qualquer comentário, se você estiver gostando desse vídeo, escreve alguma coisa, põe um joinha, comenta, compartilha com as pessoas que você gosta. Tá? Se isso está lhe acrescentando algum conhecimento, alguma perspectiva para você estudar astrologia, põe seu joinha, compartilha, escreva o seu comentário, não deixe de participar desse meu canal. Então, voltando, nesse diagrama que eu tenho representado, eu tenho por fórum esse mapa do eclipse de 20 de abril de 2023, que está em vigor ainda até 2024. Ele está representado no dial de 90 graus por fora e como ele seria visto, se fosse visto, em Marrakech. O mapa de dentro é o mapa do terremoto. É lógico que essas combinações
elas podem ser simples coincidências. Eu falei no começo dessa apresentação que o estudo desse tipo de catástrofe natural é um estudo inconcluso, é um estudo incompleto, já que é praticamente impossível, é um puro golpe de sorte a gente prever com antecedência o acontecimento dessa natureza. É diferente de um incêndio, como o Lilly fez, mas esse tipo de catástrofe, situações que acontecem abaixo da superfície, já é mais delicado. Se você imaginar um jogo de puxa-empurra das placas tectônicas, pode ser, o Henrique não está afirmando, que essas placas estivessem se movimentando desde lá. Basta ver que na mesma época a gente tem outras fricções que resultam em outros vulcões, os vulcão do Havaí, o Kilauea, voltou a entrar em erupção. E se você for entrar no site, no SGS, você vai ver o quantos sismos ocorrem no mesmo dia e quantos vulcões se encontram em atividade. Atualmente, a média é 30 vulcões em atividade ao longo de um mesmo dia, o que é um número bastante elevado. Só alguns, lógico, causam preocupação. Nesse diagrama, eu apontei eu coloquei o ponteiro em cima do meio do céu do mapa do terremoto. O meio do céu é sempre aquele que tem a ver com o influxo divino. O eclipse anular tem a ver com, vamos chamar assim, o sagrado, porque são os arcanjos que estão interferindo no nosso planeta de alguma forma. E note que novamente a gente tem Marte e Vênus, Marte inclusive nesse dial formando a quadratura que eles formam uma conjunção, mas Marte, Mercúrio e meio do céu formam uma figura planetária. Mercúrio do diagrama da interno, que é o mapa do terremoto, forma uma conjunção com a Vênus do eclipse. E o Júpiter passa exatamente um Mercúrio do eclipse. Então, Mercúrio é um astro que está como fio condutor, e Mercúrio não é um astro que costuma estar associado a esta ideia de terremoto, incêndio, ou seja o que for. O que reforça um ponto de vista meu de que o eclipse anular ocorrido em 20 de abril de 2023 teve o claro, sem sombra, teve o claro propósito de gerar algum tipo de modificação nos rumos da humanidade, algum tipo de interferência, né? Aquela ideia de que a gente vive numa Matrix é bem verdade, e existem basicamente algumas forças, não são só duas, que disputam entre si espaço, e esta força dos eclipses é a força arcangélica, é a força luminosa, é a força da luz, são os luminares. Então alguma luz é filtrada, é um eclipse sem sombra, então não é um eclipse que inclina a manifestação de eventos naturais no nosso planeta. E sim, há uma interferência no âmbito da informação. E esta participação de Mercúrio, note, no diagrama exterior é o eclipse. Mercúrio forma conjunção com o Júpiter do terremoto. A Vênus do eclipse forma conjunção com Mercúrio do terremoto. Mercúrio, Marte e meio do céu estão formando uma figura planetária cuja diferença é de 37 minutos de arco, segundos de arco. É uma diferença muito irrisória, praticamente não pode ser considerada diferença. É talvez diferença do relógio, de quem anotou a hora. Mas o fato do meio do céu estar exatamente nesse ponto médio preciso de Marte e Mercúrio sugere nitidamente, e Marte formando uma quadratura com a Lua no mapa do terremoto,
de que esse terremoto tem um firme propósito de nos chamar a atenção de alguma coisa. E o que será esse alguma coisa? Tá? Penso eu de que há muito tempo nós já deveríamos ter tomado medidas mais drásticas com relação ao aquecimento global. Penso eu que a sustentabilidade é um tema que há muito já deveria ter sido levado a sério. E sempre foi escamoteado porque economicamente não é viável. Então, o único ponto de tornar esses temas efetivamente viáveis é se houver alguma interferência ou se prejudicar o desenvolvimento da economia. É interessante notar que, particularmente ao longo desses 2 anos e meio do reset econômico, por ocasião do período da pandemia, a economia ela mudou o seu jeito. Ela se tornou algo muito mais especulativo, usando um termo correto, muito mais financeira, muito mais contábil, do que propriamente produtiva. Então, os investimentos especulativos, os papéis que surgem aí, as operações especulativas, elas cresceram de uma forma muito grande. Que é até uma forma de proteção com relação às indústrias. As indústrias se tornam menos importantes, elas se tornam também menos importantes, até porque elas empregam cada vez menos pessoas. Atualmente, apenas grandes obras de infraestrutura é que ainda empregam um grande volume de pessoas. Mas as indústrias, as montadoras, elas empregam cada vez menos pessoas. E com a chegada da inteligência artificial, menos ainda. Nós teremos, já estamos vivendo isso, já estamos experimentando isso há um bom tempo, demissões em massa, muita gente preparada, com vários diplomas, trabalhando de motorista de Uber, sem querer diminuí-los, mas apenas para fazer uma comparação. Eu conheço dentista, eu conheço engenheiro, eu conheço arquiteto, trabalhando como motorista de Uber. Repito, sem querer diminuí-los, mas não conseguem emprego dentro das suas áreas. O que a gente precisa considerar, e é isto que talvez esse eclipse venha nos dizer, é que existe sim uma participação humana importante nesse aquecimento global que nós estamos experimentando, ou vamos chamar assim, nessas mudanças climáticas que nós estamos experimentando, mas essas mudanças climáticas talvez tenham um alcance um pouco maior. Essas mudanças climáticas, eu faço uma pergunta, eu não sou cientista. São as minhas interrogações a partir daquilo que eu estou observando no âmbito da astrologia. Será que esse aquecimento do nosso planeta, essas mudanças climáticas, também não se devem ao aquecimento do núcleo da Terra, do magma da Terra, que está fazendo com que as camadas se friccionem com mais frequência, borbulhem, porque essas placas tectônicas, elas são que nem escamas de um peixe, elas se movimentam encaixadas uma na outra, ou as pontas superpostas, e elas friccionam, e aí nós temos uma erupção vulcânica, a gente tem um terremoto. Então é uma questão de se considerar, inclusive, o grau de impacto. Veja, nós enxergamos a nossa ciência em termos de 300 anos, 400 anos, quando a gente fala em termos de tecnologia. Quando a gente fala em termos de ciência anotada, a gente pode estender isso um pouco a 500, 600 anos. Tende-se a falar em termos de história das eras da humanidade, em termos de milhares de anos. Mas os ciclos geológicos da Terra, será que eles foram 100% compreendidos? Não se conhece o fundo dos oceanos, não se conhece o núcleo da Terra, sabe apenas que tem um núcleo de ferro derretido no interior do nosso planeta. Mas ele não foi pesquisado corretamente. O ciclo dele não foi pesquisado. A interferência dos ventos solares também não foi estudado.
E isto sem incluir nenhum aspecto esotérico, porque poderia, e há vários, e há muitos, uma vez que o eclipse sempre traz uma linguagem um pouco maior. E agora, para finalizar essa etapa, tá? Antes até de você dar o seu joinha, que você vai dar o seu joinha daqui a pouquinho, e você vai ter seu comentário na sequência. O que tudo isso interfere na sua vida? Interfere na sua vida, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus filhos e filhas, netos e netas. Porque o que nós estamos experimentando é algo que não vai durar apenas 40, 50, 100 anos. Esse processo que nós estamos vivendo, à luz de um eclipse, há um ciclo de eclipses completo, uma série de sários, dura 13 séculos. Essa série que nós estamos experimentando, ela vai longe, mas outras séries se encadeiam uma na outra. Geralmente existem em cada ano 6 famílias de eclipses funcionando umas com as outras de forma combinada. E estão trazendo informação física e informação espiritual. Informação. A astrologia traz informação de um ponto de vista metafísico. É isso que ela lida. Disso tratou muito bem o Horst Ockmann no seu livro Tertius Interveniens. Né? Ele que tratado que ele fala a respeito do livro do Kepler. Né? Talvez eu tenha trocado o nome do livro, eu mencionei o livro do Kepler ao invés de mencionar o nome do livro de fato. Né? O Instinto Geométrico é o nome do livro do Horst Ockmann, que trata do Tertius Interveniens. Mas, enfim, né? Basicamente esse livro diz que a astrologia lida com informação. Os eclipses são os condutores desta informação. E outro par de astros que lida com ciclos longos são os cronocratas, Júpiter e Saturno, que é um ciclo de 800 anos. Se a gente está falando de mudanças no DNA, é muito mais fácil a gente sair culpando uma alimentação cheia de hormônios, cheia de aditivos, multiprocessados, superprocessados, hiperprocessados, pelo seu filho e sua filha ter APLV, pelo seu filho e sua filha ter autismo. Mas por que essas gerações todas estão surgindo aí? Porque são mudanças que estão ocorrendo com respeito aos rumos da nossa humanidade aqui no planeta. Então é por isso que você estudar o seu mapa sob uma perspectiva um pouquinho ampliada, o autoconhecer-se, com o propósito de você desenvolver a sua consciência, é muito importante. E que mensagens como essas, que vêm através de um eclipse ou de um terremoto, um lugar que não tem nada a ver com você, mas uma enchente, que talvez não tenha sido dada a mesma importância em termos noticiário mundial, como essa aconteceu no Rio Grande do Sul, também é um alerta. Deixa você a responsabilidade agora de você cuidar de si, dos seus, das pessoas que você gosta, das pessoas que você ama, porque essas pessoas é que precisam se elevar e tornar-se mais autoconscientes. Mas autoconsciência não significa necessariamente mais religiosas. A religião faz parte do processo, mas não é o fim em si. Né? É o que diria São Martin, é causa segunda. A causa é você precisa retornar para a causa primeira e ver o que de fato te alimenta. Encerro aqui a minha apresentação. Né? Eu sou Henrique Guilherme Widerspann, leciono astrologia tradicional desde 1993. Eu formo alunos desde 1993 em praticamente todas as atividades da astrologia. Então, tanto a astrologia natal, astrologia de predição, sinastria, astrocartografia, astrologia horária, astrologia eletiva, astrologia vocacional e o que você puder imaginar de astrologia. Tá? Eu atendo desde 1986, então é bastante tempo. Tá? Eu estou à sua disposição.
Aguardo seu contato. Não esquece de dar o joinha, de compartilhar com as pessoas que você gosta e deixar o seu comentário. Abraços, paz.